bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma live da manhã, 9h47 da manhã, de segunda a quinta. Estamos aqui juntos, o nosso combinado na hora da pausa. Que alegria, que felicidade vocês estarem aqui presentes nesse dia, né, de pausa, 22 de outubro, às 9h47 da manhã. Queria que vocês me contassem aí como é que vocês estão realizando as deixas e as recompensas para o que vocês precisam fazer, como é que vocês estavam fazendo aqui hoje. E essa quinta-feira a gente vai falar, foi uma repercussão tão gostosa, tão positiva, o post que eu coloquei ontem à noite, não sei se vocês viram, no lugar da frase tão clássica, tão comum, estude enquanto os outros dormem, ou trabalhe enquanto os outros dormem. Eu fiz um movimento, eu comecei o movimento, conto com vocês, né? De durma enquanto os outros dormem. E trazendo essa repercussão de pessoas que se sentiam exauridas e muito cansadas por tentar trocar a hora de sono, exatamente pela hora de buscar ter algum tipo de produtividade voltada ao tempo ou ao estudo, acabam fazendo uma troca que não é tão feliz assim. Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui comigo no nosso combinado. Para quem está chegando o primeiro dia hoje, nós fazemos um combinado de 9h47, fazemos uma pausa do dia. Isabela está falando aqui, muito pertinente a humanização abordada na frase. Que bom que fez sentido para você, Isabelle. E a ideia é exatamente humanizar. A gente não é robô nem para trabalhar, nem para estudar. Lá em 1920, no século passado, a Revolução Industrial trouxe para a gente essa necessidade de trabalho desenfreado. E acabamos importando esses costumes para as escolas. Afinal de contas, é importante para o governo, para a construção de comportamentos e valores, que as crianças se tornem adultos que sejam treinados desde cedo a esse ritmo industrial. Mas a gente não está mais vivendo naquele ritmo industrial, então talvez fizesse sentido a educação, assim como a gente ainda é fruto, pelo menos as pessoas que estão aí, se vocês são pessoas que estudaram e que estão estudando ainda, mas que fizeram o ensino fundamental, infantil, o ensino médio no século passado, ou seja, quem nasceu pelo menos antes de 2005, é fruto de uma educação que é a educação do século passado. A educação do século passado, ela teve o seu lugar, ela preparou pessoas para aquele ritmo de revolução industrial. E assim, nesse ritmo de revolução industrial, a gente vai se atropelando. Quando eu recebo estudantes na turma, o erro mais comum que eu encontro, e é o erro mais grave, é ouvir os estudantes dizerem que abdicaram do sono e da atividade física para ter mais tempo para estudar, focando no Enem, focando no concurso, focando na mudança de carreira, focando numa nova empresa que acabou de abrir. E por que eu digo que é muito grave? Porque é exatamente nesse momento que a gente vai para o sono, que a gente dorme, que o cérebro vai processar e cristalizar as informações do dia a dia. Então eu trouxe aqui uma frase de hoje. Hoje eu abri um parêntese, eu prometo que amanhã a gente retoma as reflexões sobre o poder do hábito. Porém, com a enxurrada de informações que tivemos ontem, eu precisei trazer tudo que eu tento trazer, tudo que eu falo não é por achômetro, é fruto sim de muita leitura, de muita pesquisa. Então tem um médico chamado Suhas Kishgar, ele é indiano, e ele fala o seguinte, não sou eu que estou dizendo, é um médico que estuda isso. Diga-me qual é a sua rotina diária, eu lhe direi quanto você se sente saudável. Estou lendo, viu, gente, para não dizer que eu inventei. Diga-me quando pratica exercícios físicos e lhe direi se está fortalecendo ou desgastando os sistemas do seu organismo. Diga-me quando desliga a televisão ou computador à noite e lhe direi até que ponto você é sensível ao estresse. Diga-me a que horas pega no sono e lhe direi se precisa de café para ter mais energia à tarde ou se fica impaciente com as pessoas que ama no fim do dia. Então, é uma frase de um médico que estuda rotina, que estuda sono. Eu já falei aqui várias vezes, mas tem gente nova chegando aí e agradeço essa vinda nessa hora da pausa, às 9h47, dedicar o tempo de vocês
é o que tem de mais precioso e dedicar para estar aqui comigo, compartilhando reflexões, realmente é um privilégio, é um presente. Por isso, eu agradeço a presença de cada um de vocês que está dedicando esse tempo para parar, fazer aquela pausa e refletir. Portanto, quando eu quero ouvir de vocês se estão conseguindo realizar essa pausa e está realizando essas deixas também, né? O movimento de ontem foi bastante gratificante. E trazendo essa fala do doutor Suhas Kirsagar, é um nome indiano, né? Ele diz exatamente o seguinte, vou ler aqui, novamente como eu falo, tudo que eu trago é fruto de muita leitura, de muita pesquisa. Portanto, não é uma coisa que vem da minha cabeça. Ele fala exatamente o seguinte, muitos pacientes me dizem que adorariam se deitar mais cedo, mas só sentem sono depois da meia-noite. Eles me explicam que são naturalmente noturnos. Simpatizo com essa ideia, são palavras de Dr. Suhas. Mas, para a maioria, simplesmente não é o caso. Embora seja verdade, e aí ele fala exatamente do privilégio, se nós temos o privilégio de não trabalharmos à noite numa indústria por turno, seja verdade que você só sinta sono tarde da noite, porque isso acontece, isso se deve aos anos de treinamento para retardar o ciclo de sono natural do organismo. Você enganou o seu corpo para que liberasse melatonina tarde da noite, e o atraso impede que você tenha sono na hora adequada. É um tipo de insônia invisível com consequências reais para a saúde. E ele vai discorrendo o livro exatamente com possibilidades de rever hábitos que vão comprometer situações voltadas à concentração, a estresse, a depressão, a diabetes, perda de peso. Então, ele traz essa abordagem de rotina e de sono baseada em pesquisas do ciclo circadiano. E o que tem isso a ver com a aprendizagem e com a memorização? Totalmente. A gente não pode obrigar, né? Não pode gerar uma expectativa de um estudante que está se preparando para uma mudança de carreira e que precisa ler 3 livros por mês, ou que está se preparando para realizar um Enem, ou que está estudando uma nova língua para fazer uma viagem internacional, que lá fora ele vai fazer um MBA. E se o sono for comprometido, a capacidade de retenção também está comprometida. Técnicas de concentração auxiliam, técnicas de memorização também, mas não dá para comparar o resultado, a eficiência de um estudante que dorme 8 horas por dia dentro da escuridão, comparado a um estudante que dorme 2, 3 horas por dia, tendo a redução desse período exclusivamente para estudar. E aí eu repito, eu recebo muitos estudantes que têm esses 2 erros. Eles falam assim para mim, eu saí da academia e estou dormindo 1 hora a menos e com isso eu ganhei 2 horas a mais para poder estudar, para poder me dedicar a estudar francês, porque eu vou precisar fazer um MBA na França no ano que vem. Nunca façam isso, porque é exatamente a oxigenação da academia que vai fazer você ter uma retenção maior. É exatamente o sono alimentado que vai fazer com que você aprenda francês de uma forma mais eficiente e menos tempo. Quem está sem sono, aliás, quem está com déficit de sono, com certeza vai demorar muito mais tempo de se concentrar e também vai ter mais dificuldade de retenção. Portanto, é algo que a gente precisa divulgar, a gente precisa desse movimento, já que eu realmente acredito que menos é mais. E aí tem um trechinho aqui que eu trago, pergunto inclusive a vocês, né? Já fizeram isso? Já tiraram noites de sono para dar mais tempo de estudar? Uma coisa é uma exceção, gente. Uma coisa é amanhã eu tenho uma prova e eu não dei conta de estudar durante a semana, então o meu objetivo para estudar é especificamente para aquela prova de amanhã, e aí eu vou abrir uma sessão e vou virar à noite, né? Vou fazer com que essa noite renda o que eu não dei conta durante a semana. Só que o cuidado é para que essa sessão não vire um hábito. Ela pode ter uma ação estratégica que gere um resultado de você ter um resultado positivo na prova. Tudo bem. A ação, a consequência dessa ação, ela vai ser voltada para aquela finalidade. Porém, tornar isso como rotina, de sempre dedicar à noite ou o sono, trocar o sono pelo estudo, pode trazer consequências que serão certamente danosas a longo prazo, tá bom? E é algo que eu escuto muito, por isso eu faço e conto com vocês para fazer esse movimento. Tem uma frase também aqui de Dr. Suhas que ele diz o seguinte:
Parece magia o novo ritmo circadiano, mas não é. Mais e mais pesquisas científicas revelam que nosso corpo está intimamente ligado ao ritmo circadiano de luz e escuridão até o nível celular. Se vocês já ouviram falar, o ritmo circadiano é a conexão que existe dos seres vivos, plantas, animais, gente. As pesquisas são realizadas em plantas, em ratos e em pessoas também, que estão realizadas em sincronia com o movimento de luz e escuridão, né? Desde nossos ancestrais. E essas formas de retenção e de absorção estão sendo pesquisadas há muitos anos. Esses estudos mostram que quando comemos ou que quando adormecemos é tão importante quanto o tempo que passamos dormindo e que quando malhamos é tão importante quanto o volume de exercícios que praticamos. Veja aí que existe o quando e o quanto. Logo, o horário de nossas atividades diárias determina nosso peso, nosso vigor, nossa saúde geral e nosso estado de espírito. Palavras de Dr. Surras. E ele ainda reforça aqui, ó. Não acredita? Há décadas os pesquisadores de diabetes sabem que um modo simples de provocar obesidade em camundongos é acordá-los e alimentá-los durante o ciclo de sono. E assim, eu gero como reflexão de hoje, já que amanhã a gente vai falar dos passos de deixa de recompensa, que o quanto você está realizando atividades dentro da dia, dentro do ciclo circadiano de luz e dentro de reflexão. Por quanto você está vendendo o seu sono? Porque é exatamente assim, né? Se a gente trabalha 8 horas por dia, eu estou vendendo o meu trabalho por um salário X no final do mês. E se essas 8 horas elas vão até a noite, qual está sendo o preço desse sono? Será que você está vendendo ele muito caro ou será que você está vendendo ele muito barato? Tentar encontrar esse equilíbrio aí. Essa é a nossa reflexão de hoje. São 10 horas da manhã e eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui na hora da pausa, gerando a reflexão do dia com essa frase. Durma enquanto eles dormem. É através do sono, é por meio do sono, que a gente fixa mais informações. E cultivando o hábito de dormir enquanto todos dormem, a gente pode cultivar, sim, um cérebro muito mais fortalecido e, estando mais fortalecido, capaz de aprender o que quiser. Aproveito para convidar quem já está inscrito. Hoje, às 20 horas, vai ter uma aula. Eu vou oferecer para vocês uma aula a respeito de concentração, organização, memorização e fixação, tá bom? Vejo vocês amanhã, sexta-feira, às 9h47. Um beijo e uma excelente quinta-feira para todos.